Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Éden Bueno, sou novo aqui na FACIP, não conheço vocês que estão assistindo online, né? Isso é gravado, então não consigo ver o rosto de vocês. Já tivemos nossa aula já na quinta-feira passada, hoje é sexta-feira, dia 12, então tivemos a nossa aula ontem, dia 11, de maneira presencial, onde nós fomos aí das 7 da noite até as 21, né, das 19 até as 21h10, 21h15, né? Então, o que aconteceu nessa aula? Essa aula teve apresentação, teve uma conversa mais entre a gente. Eu expus a ementa, falei um pouquinho da bibliografia, falei um pouquinho das normas, algumas informações que eu acho importante para a primeira aula em uma turma nova, que eu sempre comento, né? Então isso tudo foi conversado. Vamos ver agora o que a gente vai trabalhar nesses 20 a 30 minutos que a gente tem dessa aula gravada. Então vamos lá. Vou estar lecionando a disciplina de arquitetura e urbanismo. Sou engenheiro civil, tá, gente? Mas nesse momento nós vamos trabalhar com arquitetura e urbanismo. Então, sou engenheiro civil, sou especialista, tenho duas especializações, uma em gestão de projeto e outra em estruturas, né? Então, essas são as minhas duas especializações. Na outra faculdade eu já lecionei mais de 23 disciplinas, eu não lembro ao certo, eu parei de contar, né? Mais de 23 disciplinas diferentes. A grande maioria das disciplinas na área de estruturas, então resistência dos materiais, resistência avançado, isostática, hiperestática, estruturas de concreto armado, estruturas de aço, estruturas de madeira, pontes, enfim, uma série de disciplinas, né? Lecionei já materiais de construção civil 1, construção civil 2, já dei aula de fundações, então eu tenho aí já uma boa experiência em sala de aula, né? Todas presenciais, apesar desse ano que passou com a pandemia, a gente estava online, então também peguei um pouquinho dessa experiência online e é o que está facilitando também essa nossa gravação e nossa aula aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui o slide, né? Quem eu sou? Éden de Almeida Bueno, sou formado há mais de 10 anos, sou formado em 2007, engenheiro civil, formado em 2007. Minha formação foi no estado de São Paulo, na cidade de Santos, fiz lá uma faculdade já bem antiga, né? Faculdade que completou acho que ano passado 50 anos de engenharia civil, então uma faculdade com muita experiência em lecionar, muito boa. Tenho a experiência em trabalho como analista técnico, já fui executor de obra, eu já fui dono de empresa, atualmente trabalho como projetista de estruturas, calculista, né? Calculo estrutura metálica, concreto, madeira. Já trabalhei como fiscal de obra em obras, na parte de execução de obras. Então tenho aí um olhar diferente, né? Consigo juntar aí 4, 5 olhares diferentes de uma mesma edificação. Então, quando a gente está como analista técnico, olhando a edificação só em um projeto arquitetônico, estrutural, a gente está buscando ali possíveis problemas, incompatibilização. Então é um olhar. Quando eu sou executor, minha preocupação é outra, né? O meu foco é outro, então também é interessante. Dono de empresa também tem toda a peculiaridade de ser dono de empresa, então ter mando de obra, ter mando de funcionário, comprar material, os insumos da obra, planejamento disso tudo também é um outro olhar, né? E o que atualmente eu mais faço, projeto, né? Projetista,
calculista, também é uma visão diferente, é uma visão muito mais técnica sobre a parte estrutural, né? Então, são visões bem diferentes, né? Isso é bem interessante também. Então, rapidinho para vocês verem, eu tenho aqui um portfólio, vou passar bem rápido, tá? Então, tem aqui no meu portfólio alguns itens específicos, né? Então, elaboração de projetos estruturais, projetos complementares, elétrica, hidráulica, né? Hidrossanitário, acompanhamento de execução de obras também eu faço. Então, eu tenho atualmente 2 obras fazendo acompanhamento técnico ao mesmo tempo, então não tenho mando sobre mão de obra, e sim sobre as boas práticas e as técnicas construtivas, as NBRs. Então eu primo pelo bom emprego de tudo isso, fazendo com que a obra tenha uma qualidade correta, né? Uma qualidade que a norma exige. Trabalho também com laudo técnico, né? Então estruturas existentes ou algum possível sinistro também já houve esses tipos de trabalho, né? Então a gente tem aqui projeto estrutural, concreto armado e aço de residência, né? Estrutura metálica para cobertura. Esse aqui eu acho bem legal, que é uma reforma, uma ampliaçãozinha de uma área de lazer, onde foi necessário fazer aqui um pórtico, e esse pórtico em estrutura metálica e revestido, né, que eu acho bem legal isso. É um pequeno trabalho, mas um trabalho bem importante, né? Outra residência com uma dificuldade um pouco maior, um sobrado, né? Aqui eu venho com uma estrutura comercial, aqui é um restaurante, então a gente tem aqui concreto armado, estrutura metálica de cobertura, tirantes também, bem legal, prédios, né, pequenos prédios, estrutura metálica e concreto armado, né? Então tem alguns trabalhos que eu coloquei nesse portfólio, né? Fora os outros que eu desenvolvi que eu acabei não colocando, né? Então a gente tem algumas informações bem legais aqui, para vocês verem como eu trabalho, o que eu faço, né? Vocês me conhecerem um pouco melhor, para vocês também terem a tranquilidade sobre o assunto que eu estou falando, né? Então tudo isso eu mantenho uma linguagem muito mais técnica dentro de sala de aula, também por esse cunho agora mais técnico de projeto de estruturas. Então, bem interessante, né? Então, eu tenho aqui algumas obras que eu coloquei no meu portfólio. Então, quis mostrar para vocês verem uma das coisas que eu faço, que eu acho bem interessante isso também. Mas vamos voltar aqui para o slide, tá? Então, o que nós temos na ementa, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. O que nós temos na ementa da disciplina de arquitetura e urbanismo, nós temos teoria da arquitetura, composição de espaços, planta, cortes e fachadas, história da arquitetura, gênese da arquitetura contemporânea, habitação unifamiliar e multifamiliar, conjuntos habitacionais, edificações comerciais e shopping centers, edificações para finalidades específicas, né? Então escolas, terminais de cargas, terminais de passageiro, aeroportos, edificações para esporte, lazer, hotéis, indústrias, né? Algo específico, né? Diretrizes, conhecimentos específicos para estas edificações de usos específicos. Tem também arquiteturas de prédios públicos, interação entre clima e edificação. Para a gente é importantíssimo aqui na nossa região, que é um calor assim muito intenso. Então a gente ter uma noção de como o clima interfere na edificação é muito importante. Então
aliando a isso um conforto térmico, acústico e lumínico. Então nós vamos ver o desempenho disso, né? Uma estrutura, uma residência com um bom desempenho térmico, acústico e lumínico, né? Temos planejamento arquitetônico e estrutural, isso é bem interessante, criar uma edificação, uma arquitetura plausível ao estrutural, que seja possível estrutural, que facilite o estrutural. Não é facilitar pensando no engenheiro que vai calcular, é pensando no cliente, que vai ter uma estrutura mais simples, uma estrutura com um valor mais baixo, né? Então isso também é interessante. Aplicações da informática em arquitetura, noções de urbanismo e planejamento urbano, e também urbanismo e meio ambiente. Tudo isso é o que está na ementa, só que nós vamos ter algo diferente, né? Deixa eu pular aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó, AutoCAD e o Revit, os dois programas da Autodesk. Por que eu já pulei para falar? Porque eu preciso fazer a ligação entre a ementa e esses dois softwares. Eu fui convidado para a FACIP pelo professor José Olavo, né? A gente já tem uma amizade já há muito tempo. Ele me convidou para estar ministrando aula na FACIP. E ele passou essa disciplina para mim. Eu até comentei com ele, falei, olha, acho que isso era mais interessante um arquiteto. E ele me falou, Éder, eu quero que você faça, só que eu quero que você dê muito mais atenção a softwares. Então, os dois softwares mais utilizados hoje em arquitetura é o AutoCAD e o Revit. O AutoCAD agora para a arquitetura está começando a ficar em desuso. Todo mundo está utilizando o Revit. Por quê? Funcionalidades diferentes para a arquitetura, ele é muito mais poderoso. Por que nós vamos ver AutoCAD também? Bom, antes do Revit, todo arquiteto fazia projeto no AutoCAD. Então vamos conhecer isso porque existem profissionais que ainda fazem AutoCAD, né? Eu trabalho com AutoCAD já há muitos anos. Eu aprendi AutoCAD em 98 ou 99, né? Já tem bastante tempo. Eu aprendi AutoCAD antes de ir para a faculdade. Não existia o Revit, eu não tinha o Revit aqui na nossa cidade, não era tão conhecido assim o Revit. Eu não lembro qual que é a data, depois eu busco saber qual que é a data que ele veio para o Brasil e começou a ser utilizado. Só que, a partir de agora, o Revit que manda. Então, todo licitação pública a partir desse ano, licitações de projetos, licitações públicas para projetos arquitetônicos, é obrigatório ser entregue ele em plataforma BIM. Eu vou escrever aqui, ó, B-I-M. O que é esse BIM? O que é esse BIM? Build Information Modelation, alguma coisa assim. Então, ele está falando que são informações da construção, da edificação. Então, é um sistema onde nós vamos juntar todas as informações de todos os projetos de uma edificação. Então, projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, orçamento, planejamento de obra, eles vão todos se conversar através desse BIM. E uma das ferramentas que facilita isso é o Revit. Então, o arquitetônico é feito em Revit. Nós temos softwares de cálculo estrutural que exportam num formato de arquivo que chama IFC. Então, esse formato de arquivo vai fazer essa integração no BIM. Então, a gente tem que aprender os dois. Nós vamos começar com o AutoCAD. Então, nós vamos ter aulas de AutoCAD no laboratório de informática. Então é interessante quem possa estar vindo na sala de aula que venha, porque nós vamos estar fazendo aulas de laboratório dentro do laboratório de informática. Então são aulas
práticas. Esses vídeos que vão para vocês são vídeos curtos, aí de 20 a 30 minutos. Nós vamos estar lá pelo menos 2 horas trabalhando no software. Então é muito importante que vocês possam estar na sala de aula de maneira presencial. Eu aconselho a quem não tem nenhum problema de saúde, não tenha nenhuma comorbidade ou um problema mais grave, que venha para a nossa sala de aula, que eu acho que é muito mais proveitoso. Então nós vamos começar com o AutoCAD. Semana que vem, lá na quinta-feira que vem vai ser, deixa eu ver aqui, dia 18. No dia 18 eu já vou estar no laboratório começando a ensinar AutoCAD. Então nós vamos ter o AutoCAD e vamos ter o Revit. Ah, mas vai ter tempo de aula para isso tudo? Não. O coordenador falou: Éden, vamos fazer aula de software. Eu quero que eles trabalhem na prática, que eles saiam sabendo operar esses dois softwares. Eu falei: tudo bem, José Olavo, entendo, acho muito interessante. Mas e a ementa? Como é que fica? Nós temos que abranger toda a ementa, né? Então, como nós vamos fazer com essa ementa? Toda essa ementa aqui, nós vamos trabalhar a partir de trabalhos, nós vamos fazer seminários, nós vamos trabalhar de alguma maneira paralela às aulas. Então, durante as aulas, software e toda essa parte teórica que não for necessária para desenvolver o software, para desenvolver um projeto arquitetônico, vai ser feito como lição de casa, como tarefa de casa, como trabalho fora da sala de aula. Então, isso tem que estar muito atento, principalmente os que não podem estar presentes. Fiquem atentos aos conteúdos, aos trabalhos. Lembrando que a gente tem a prova mesmo com valor de 0 a 7 e 0 a 3 complemento com trabalhos, que é onde vai estar toda essa parte teórica. Então, fiquem muito atentos, senão vocês vão perder nota, tá? Então nós vamos trabalhar com o AutoCAD e com o Revit. Inicialmente com o AutoCAD, do meio para o final do semestre, a gente vai estar trabalhando o Revit. Então, o que nós temos de bibliografia? Claro que essa bibliografia baseado nas ementas, né? Então ele é baseado na ementa. Nós temos aqui como bibliografia básica, nós temos aqui arquitetura e técnica, nós temos o urbanismo, nós temos introdução à arquitetura. Nós temos como complementar arquitetura em 10 lições, a construção do sentido na arquitetura, dicionário virtual da arquitetura, o substantivo e o adjetivo, né? Cidades, o substantivo e o adjetivo. E nós temos aqui por último, primeira lição de urbanismo. Tudo isso integra essa ementa, essa quantidade de conceitos que nós temos na ementa da disciplina. Então, nós temos aqui o AutoCAD e nós vamos precisar, para desenvolver um projeto arquitetônico, nós vamos precisar de algumas normas, né? Isso também a gente vai trabalhar. Então, eu vou trocar aqui o slide, né? Para falar do início do conteúdo. Lembrando que nós temos aqui uma abertura de tempo para aplicar a prova N1, N2 e N3. Então aqui, qual será o dia da N1, N2 e N3? Eu ainda não fiz, eu ainda não planejei, mas nós temos aqui a época das provas da N1, N2 e N3. Então fiquem bem atentos a isso. Claro que a gente vai conversar melhor sobre essas datas, né? Conforme vai passando as nossas aulas. Então pegando aqui o nosso primeiro conteúdo, né? Ainda
ainda no primeiro dia de aula, no primeiro encontro, né? Nós vamos falar de normatizações. Por que eu vou falar de normatizações? Bom, estamos aqui numa faculdade de engenharia civil, vocês vão se formar, nós somos técnicos. Então, como técnico, nós temos normativas a seguir. Quais normativas são essas? Nós temos várias normas dentro da construção civil. Então, depende sobre o que nós estamos discutindo. Então, eu gosto de explicar um pouco melhor o que é essa norma. Então tá, o que nós temos aqui nessa imagem? Essa imagem é um print de tela do site da ABNT. Que site que é esse? É um site com catálogos, ou catálogo de normas de NBR. Então o que é ABNT, o que é NBR? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É o órgão que produz a NBR. Então, NBR, o que é NBR? É a norma regulamentadora, Norma Brasileira de Regulamentação, NBR. Então, o que ela faz? Ela regulamenta toda a parte técnica que a gente precisa, não só para engenharia civil, como para química, para física, pessoal de mecânica, toda a parte técnica se tem uma norma. Por que se tem uma norma para isso? Para padronizar, né? Para manter um mínimo de qualidade de segurança, né? Então, necessários para determinado objetivo. O que essa norma faz? Ela obriga, é uma norma, você é obrigado a seguir. Como que nós temos essa obrigação? Olha, nós temos legislações, isso parte jurídica, leis que nos obrigam a fazer, a respeitar determinadas condições. Só que a parte jurídica desconhece os itens específicos de cada área, tá? Então, ela precisa, lá juridicamente, ela precisa de um apoio técnico. Então, a legislação, as leis, precisam de um apoio técnico, quando não se trata de uma situação simplesmente jurídica, né? Então, quando essa legislação precisa de um conselho, de uma informação técnica, ela vai até a NBR. Então, lá na NBR nós temos, por exemplo, de concreto armado, que não se pode fazer nenhum elemento de superestrutura com um concreto com um FCK menor que 20 MPa. Ponto. Pode ser maior, não pode ser menor. Se acontecer alguma situação de colapso estrutural e foi identificado que a superestrutura foi feita com um concreto 10 MPa, os responsáveis pelas RTs, pela construção, pelo projeto, vão ser levados a julgamento, e essa norma é a base jurídica. Então, é muito importante. Nós temos aí uma NBR que tem força de lei, é uma norma com força de lei. Ela não é uma lei, não é lei número 001, é uma NBR, mas ela tem força de lei. Por que ela tem força de lei? Quando acontece algum problema, os meios jurídicos vão até a norma, e a norma é que dita quem está certo e quem está errado. Então, é importante falar isso, a norma é muito séria e é muito importante que se cumpra essas normas. Ela foi feita para isso. Se eu não cumprir as normas, poderá acontecer algum acidente. Se isso ocorrer, eu sou o único responsável porque eu não segui a norma. Se eu sigo a norma e acontece o acidente, é uma fatalidade. Se eu não sigo a norma e acontece um acidente, é uma imperícia, é um erro. E eu vou ser punido por isso. Se houver uma morte, eu vou ser punido como homicida, né? Com a morte de um ser humano. Então, vou ser classificado como homicida porque eu não respeitei a norma durante um projeto ou uma execução. Então, é muito sério isso. Então, esse site, a ABNT Catálogo, é onde a gente verifica quais normas existem e, principalmente,
qual a data de vigência. Então nós temos aqui uma pesquisa, tem diversas siglas aqui, ABNT, ISO, DIN, nós temos uma série de situações que a gente pode pesquisar dentro do ABNT. Então, normalmente a gente tem aqui a ABNT, eu coloco aqui o número, então a NBR número 6118. Se eu fizer essa pesquisa, eu vou chegar na NBR de estruturas de concreto armado, projeto de estruturas de concreto armado, né? Que é a norma que eu preciso para projetar estruturas. E lá vai ter a data de vigência, eu não posso utilizar uma norma obsoleta, com vigência passada, né? Então nós temos a 6118 de 2014, só que essa 6118 também já foi um dia 2007, já foi um dia 2004, já foi 2003, né? Então houve-se atualizações, não, nesse caso não mudou o número, mas mudou a data de vigência, então é 6118 de 2014, é muito importante utilizar a norma correta. Então vamos lá, nós vamos trabalhar inicialmente com duas normatizações aqui na nossa disciplina de arquitetura e urbanismo dentro da utilização dos softwares. Nós vamos trabalhar com a NBR 6492, que é a representação de projeto de arquitetura, e outra coisa importante, abril de 94. Eu estou com esse documento na mão, se eu não tenho certeza se ela realmente é o documento que está em vigor, eu volto no catálogo ABNT, coloco aqui 6492, faço a busca, ela vai me dar qual é a norma vigente. Então isso é importante. Nós vamos trabalhar então com 6492 e nós vamos trabalhar com a 16636-2. Esse traço 2 é parte 2. O que é essa 16636? Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projeto arquitetônico e urbanístico. A parte 2 fala sobre projeto arquitetônico, a parte 1 fala sobre urbanismo. Então, são as duas normas que a gente vai trabalhar. Eu vou voltar aqui nessa primeira e vou abrir rapidinho essa norma para a gente... Ah, ela não está linkada. Desculpa, gente, deixa eu linkar aqui essa norma. Deixa eu já corrigir aqui. Vamos ver se agora vai. Isso, linkou a norma. Então eu estou aqui com a NBR. Então a NBR tem essa cara, varia um pouquinho o formato, né, a forma, o formato do documento. Claro que isso ao passar dos anos, né? Então essa última norma estava com essa carinha aqui, onde tem essa tarja na diagonal e o símbolo aqui da ABNT. Então, o que é importante? Importante é data de vigência, o número da NBR, aqui o título da NBR, e eu tenho aqui o sumário, onde ele me diz o objetivo desse documento, dessa NBR, quais os documentos, quais NBRs complementam esse, algumas definições, condições gerais, condições específicas e um anexo de representação gráfica de arquitetura. Ah, essa norma tem 27 páginas, isso também é interessante. Outra informação importante, palavra-chave, desenho de arquitetura ou projeto. Com essas palavras-chave, eu posso buscar lá no site da ABNT. Lá no site da ABNT, ó, nós temos aqui, ó, palavra-chave. Então, podemos estar utilizando. Então, qual é o objetivo dessa norma? Essa norma fixa as condições exigíveis para representação gráfica de projetos de arquitetura. Ela só está falando de representar. Como que eu desenho, como que eu coloco meus traços, o que eu tenho que entregar num projeto arquitetônico, tá? Então ela fala outra coisa aqui, essa norma não abrange critérios de projeto. Então eu tenho uma obrigatoriedade, por exemplo, pelo órgão municipal de um tamanho mínimo de janela.
Então, dependendo das cidades, isso pode variar, mas vamos dizer, na nossa cidade, para um quarto, um dormitório, o tamanho da janela tem que ser 1/7 da área em planta, né, desse meu dormitório. Então, eu tenho a obrigatoriedade de seguir. E essa norma não vai falar nada disso, ela vai falar como eu tenho que desenhar a janela. O tamanho da janela não é problema dessa norma que a gente está lendo aqui. Eu espero que tenham entendido isso. Qual é o documento complementar? NBR 10.068, folha de desenho, layout e dimensões, né? Qual é a padronização disso? Então essa norma fala aqui de algumas definições, ela define o que é planta de situação, o que é planta de locação, planta de edificação. Depois vocês vão ler essa norma, né? Vocês leiam as 27 páginas, sim, as 27 páginas. Vocês vão ler a norma, não decorem a norma, tá, gente? A norma a gente pesquisa, não decore. Mas vocês precisam saber o que tem nessa norma. Então, ela tem a definição, por exemplo, do que é fachada, do tipo de papel, quais papéis posso ter, formatos desses papéis. Olha, tem um formato aqui do formato A0 como máximo e A4 como mínimo. Eu não posso entregar um projeto arquitetônico fora desse padrão de folha A0, A1, A2, A3 ou A4. Por exemplo, eu não posso entregar projeto arquitetônico em folha A5. Qual é o tamanho disso? Vamos ter uma ideia aqui. Folha A4, 210 milímetros por 297. Esse é o tamanho da folha A4. Qual que é o tamanho da folha A0? Nós temos aqui 1189 por 841, se eu não me engano. Acho que é 841 aqui de altura. Tem que fazer essas contas aqui. Tá? Então nós temos aqui como a gente tem que dobrar essa folha. Folha A4, ela é quase do tamanho da sulfite. É a folha com o tamanho que a gente costuma comprar em papelaria. Só que essa A0 é uma folha muito grande, ela tem 1,18 m, quase 1,19 m. Eu preciso dobrar ela para ela ficar no formato de uma folha A4. Para que isso? Para que a gente possa colocar numa pasta, né? Ela ter o tamanho de uma pasta, facilitar esse armazenamento e até consulta, manuseio dessa folha, né? Não é feita de qualquer jeito. Então nós temos aqui a A0, nós temos a A1, nós temos aqui a A2, nós temos a A3. Qual é o tamanho e como a gente dobra. E tem outras informações aqui interessantes nessa norma. Então essa norma a gente vai ver com muito mais cuidado. Quando a gente estiver trabalhando o software AutoCAD e o Revit, desenhando um projeto arquitetônico, né, a gente vai estar consultando esse material. Então vocês precisam ter esse material com vocês. É importante, tá bom? Eu finalizo aqui essa nossa aula, né? Esses 30 minutos. Isso tudo que eu falei aqui, eu falei em sala de aula, então em sala de aula o conteúdo foi o mesmo, porém lá eu pude falar muito mais informações, né? Eu acabei falando muito mais fora da disciplina, né? Mais assuntos do meio acadêmico, né? Assuntos do meio laboral, de engenheiro civil, né? Mas a parte de conteúdo, o que vocês viram também foi trabalhado em sala de aula e lá não teve nada a mais. Então eu fico por aqui nessa aula, nessa gravação da primeira aula. Espero que o máximo de alunos possam estar presentes nas aulas, porque essas aulas serão práticas, né? Então é importantíssimo isso. Eu peço para que só realmente quem não tenha condições fique em casa, tá? Porque vocês vão perder muita coisa, né? Só realmente vocês vão ter que gastar muito mais tempo correndo atrás dessas informações, tá ok? Um abraço para todos e até a próxima gravação.